A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta. Esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Passado o final de semana, fase classificatória, semifinal do Gauchão, semifinal da Taça Farroupilha, e tem a novidade, para mim não é novidade, né? São Luís de Juí está na finalíssima, e teve gente que me contrariou dizendo que São Luís já era e coisa e tal. Mas são assuntos que a gente vai discutir no decorrer do programa. Dupla Grenal leva vantagem na primeira rodada da semifinal e, consequentemente, joga por empate na rodada que define quem vai realmente para a finalíssima do Gauchão. Acredito que não muda a figura, não. Não tem como modificar a figura. O Grêmio foi superior ao Juventude, todo mundo viu. Teve algumas falhas e as falhas negativaram, logicamente, no resultado. O pessoal se queixando aí, reclamando contra a arbitragem, contra o VAR e tal. Mas as minúcias da coisa é que revelaram por que aconteceu isto e aquilo durante o jogo entre Juventude e Grêmio na Arena Humaitá. O Internacional, jogando em Caxias no Centenário, fez o tema 2-0 em cima do Caxias. Caxias jogou fechadinho para manter o resultado, não conseguiu e, consequentemente, agora amarga na decisão fora de casa com 2-0. Bom, a dupla Grenal, como disse, vai de vento em popa então no Campeonato Gaúcho. Me parece que teremos o clássico Grenal. Aqui na terrinha, nada de novo, a não ser a volta do futsal com os treinamentos, a abertura dos treinamentos e a abertura do andamento para 2025 lá nas dependências do Clube Comercial. Vamos conversar com o Carlos Dantas, que esteve lá, batendo um papo com a moçada do Passo Fundo Futsal. Esperanças de que realmente possamos chegar às conquistas que todo mundo quer. Porque os aficionados do futsal querem mais do que nunca ver o nosso futsal em ascensão. Não, Carlos Dantas? Um abraço ao Jorge Antônio Guedes. Um abraço ao telespectador que está aí do outro lado nos assistindo. Obrigado por sua audiência. Quanto ao futsal, a gente tentou contato com a assessoria de imprensa, não tivemos retorno, mas eu tive o prazer de encontrar e reencontrar meu amigo Vandré, um dos grandes jogadores de futsal do passado, campeão da Liga Nacional de Futsal em 2003, com o timão da Ubra, né? Rogério, Vandré, Tatu, enfim, uma seleção de jogadores. Só desejei ele a boa sorte e daqui uns dias, conforme for, ele estará aqui numa entrevista nos estúdios da TV. No demais, né, o futebol gaúcho está em voga em função de um pênalti que eu vou falar daqui um pouquinho e vou dar a minha opinião e fundamentar, sem bairrismo, sem fanatismo, enfim, uma opinião isenta daqui um pouquinho. Muito bem. Eu acredito que não foi pênalti. Por quê? O árbitro e o VAR não marcaram o pênalti. Entendeu? Bom, assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia.
Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526. Semana de carnaval, o pessoal vai cair na folia, mas mesmo assim o futebol não para no Rio Grande do Sul, como não para de resto em todo o Brasil. São competições que serão definidas classificatórias neste próximo final de semana. A dupla Grenal fez o tema. O Internacional, jogando fora de casa, superou o Ser Caxias, fez 2-0 no segundo tempo, foi infinitamente superior. E o Grêmio deslanchou para cima do Juventude. Juventude veio com um esquema tático completamente diferente, essa é a grande realidade, e foi ultrapassado ao natural pelo Grêmio. O Grêmio fez 1-0, o Ju parecia que esboçavam a reação com a igualdade no marcador, mas logo em seguida veio 2-1 e o pênalti discutível, veio depois o gol anulado, marcado pelo Denilson já no finalzinho da partida. Os 3-1 dariam uma tranquilidade maior para a equipe tricolor, que agora vai ter que jogar com o resultado debaixo do braço, com o regulamento também debaixo do braço, pelo fato de que fez 2-1 jogando em casa. Agora, no Alfredo Jaconi fica aquela pergunta, né? Aquela incógnita. Será que o Juventude pode esboçar, deve esboçar uma reação para cima do tricolor? O que tu acha, meu caro Carlos Dantas? O que eu acho, em primeiro lugar, não foi pênalti. Quem jogou na várzea, e a várzea, para mim, é a mãe de todas as escolas do futebol. Eu não discuto se foi pênalti ou não foi pênalti tecnicamente, o Dantas. Deixe para que você faça essa argumentação. Eu só disse na abertura do programa, e repito, que não foi pênalti porque o VAR não confirmou, nem o árbitro da partida. Assim é fácil comentar. Qualquer um comenta. Tá um guri daqui. Exatamente. Assim é fácil. Agora eu quero ver. Exatamente. Eu quero lhe dizer por que não foi pênalti. Quanto o zagueiro, e aquele zagueiro tem 20 anos, é um baita zagueiro, um futuro grande zagueiro de futebol. Como é que é o nome dele? Não me lembro agora. Depois eu me lembro e já relembrar. Tudo bem, passa. É o grande jogador, é a grande revelação do Juventude. Podem ver que no lance, que ele chuta a bola, tá? E o jogador do Grêmio, né? O Monsalve, se antecipa e se atira com tudo. Mais um pouquinho seria a falta do Monsalve no zagueiro.
E não tô falando aqui com fanatismo, de gremista, de colorado. Não, eu tô sendo realista. Porque se ele tivesse pego só a perna do atacante do Grêmio, aí eu concordo, é pênalti. Aí vão dizer assim, por que o VAR não chamou, o juiz não atendeu o VAR? Porque o nome dele é juiz. Juiz é quem manda e não manda pedir. Ele simplesmente fez o sinal, segue o jogo. Tá certo ele. Não foi pênalti, segue o jogo. Agora, para que serve esse tipo de lance? Para diretor querer justificar os seus erros, como o presidente do Grêmio veio dizer que o gauchão tá manchado. O que tá manchado é a administração dele em deixar o Renato mandar e desmandar, inclusive no departamento médico, que deixou o Grêmio das pernas bamba quase quebrada por mais um pouco. O Grêmio estava na segunda divisão de novo. Quanto ao jogo em si, o Grêmio está voltando ao normal, aquele velho Grêmio de antigamente. Só que o Grêmio jogou só um meio tempo, não se iludam. No segundo tempo, o Juventude não ampliou o placar, ou não empatou o placar e não virou, por detalhes. Mas 2-1 não tem nada decidido. Eu não concordo contigo. Eu não concordo contigo. Só tem uma coisa que está definida, que o Inter está na final. O Caxias não tem time para bater o Inter. O que o senhor não concorda? Eu não concordo contigo que o Juventude teve mais volume de jogo. Não, mais volume não. Você disse agora mesmo ou está se contrariando? Volume de jogo é estatística para iludir o torcedor. O que vale é o domínio ou o esquema tático que o Juventude montou. O que o Juventude montou? Saiu fechadinho esperando o contra-ataque para matar o Grêmio. Foi isso que fez. Enquanto o Grêmio teve perna, não tem conjunto, a recém que o grupo está se conhecendo, esse Monsalve não pode sair nunca do time do Grêmio. Para mim, a melhor contratação, as duas melhores, é o Monsalve e o Christian de Oliveira. Esse zagueiro, esse centroavante, que fez o gol do empate lá com o São Raimundo, que foi um desastre. O Grêmio só não perdeu porque era o São Raimundo. Esse centroavante é bom. Esse é jogador da seleção uruguaia, ele vai dar muito o que falar. Então, o Grêmio está começando a se reestruturar. Vai ter que jogar muito domingo que vem agora para passar para a Juventude e ir para a final. Aí, quanto ao Grenal, o Grêmio já vai ter mais conjunto, se o Grêmio for para a final. Vai ter mais conjunto, vai ter mais pegada, porque é Grenal, aí sim, aí eu vou dizer que vai ser o incógnito. Mas, por enquanto, não tem nada definido. Pode dar Inter e Juventude. Não pode ter definição em 90 minutos, meu caro Dantas. Não pode ter definição. A competição é de 180 minutos. Não tem jogo jogado, conforme você gosta de dizer, não é? Não, agora nessa rodada não tem jogo jogado. Então. O Inter e Caxias... mas está completamente... O senhor acha que o Caxias vai ganhar, vai virar do Inter? Eu não acho nada. Então. Eu não acho nada em futebol. Futebol, você sabe, ele está sempre nos surpreendendo. Vem detalhes por detalhes aí quando você... O senhor provou isso para mim agora nessa rodada e ele deu razão. O senhor disse assim, olha que na reta final muita coisa pode acontecer. Aconteceu. O Monson mandou 2 embora. O Avenida mandou 2 embora e o time começou a andar. Tanto que o São José venceu. Né? E o nosso querido São Luís de Juí, hein? Nosso não, do senhor, que eu não sou do São Luís. Ô, pessoal do Juí, manda uma camiseta para ele, porque narrador, torcedor tá aqui, ó. Tá? Então tem São Luís aí, né? Disputando o título, tá só esperando o jogo do Ipiranga e o Monson para ser campeão da Taça Farroupilha. E assim mesmo eu pego o Ipiranga. Eu quero levantar uma questão aqui, que muita gente comentou comigo aí nas entrelinhas. Se houve justiça ou não a não escalação do Gabriel Grandô como goleiro titular do Grêmio para estas partidas decisivas. O Thiago Volpe chegou e tal, vestiu a camisa e consolidou-se como titularíssimo. E o Grandô, simplesmente não levou gols nessa fase classificatória. No teu parecer, houve justiça ou não? Não é questão de justiça. Por que eu não acompanho treino. Quem acompanha treino conhece mais que a gente. Mas como hoje não deixo mais assistir treinos, o treinador é que assume o risco. No primeiro jogo que estreou, forçaram. Ele mal desceu do avião, não tinha tirado nem a nhaca da viagem,
Deu avião, já estava em campo. Foi inventar com os pés, quase que arrumou 2 gols pro Grêmio. Opa, vai pro banco, toma banho, te organiza e vem de novo. E o Grando, tá certo, fica na tua, Grando. Goleiro é assim, que na hora que o Grêmio mais precisar, já sabe que tem um goleiro que tá no banco, que eu não diria que seja reserva, mas reserva por questão técnica, linguagem do futebol, o Grêmio vai estar tranquilo que tem outro goleiro que pode confiar. Mas o que assumiu aí, o Thiago, né? Mas não. Thiago Volpe. Thiago Volpe. É um jogador experiente, tem passaporte, é um jogador que já rodou o mundo. Então não é à toa que o técnico do Grêmio colocou ele como titular e ele deu conta do recado. Vamos recapitulando. O Thiago Volpe começou aonde? Tem lembrança ou não? Não. Juventude de Caxias do Sul. Ah, faz tempo. Me lembro dos primeiros jogos dele, agora que estão falando. Agora tá lembrado. Estou bem lembrando. É. Mas Começou no Juventude de Caxias do Sul, se projetou, foi para o São Paulo da capital. Lá fez grandes partidas, grandes clássicos e depois foi para o futebol europeu. Mas foi uma grande aquisição do Grêmio. Na última hora conseguiu um goleiro assim, fechando já a janela, foi uma boa contratação. Pelo menos agora, o zagueiro que estreou também, para mim, deu conta do recado, meio que consertou a zaga do Grêmio. Meio tempo o Grêmio jogou bem. No segundo tempo, na minha opinião, quando o Juventude avançou a marcação e tirou os espaços do meio, o Grêmio se viu um pouquinho apertado. Você acha, então, que o Grêmio consolida a sua classificação ou não? Não está garantido. E o Internacional? O Inter, para mim, já está garantido com o Caxias. O Caxias tem uma boa... É a surpresa, para mim, do campeonato é o Caxias. Porque o Caxias entrou todo candango, Méritos para o Luizinho Vieira. Ah, era isso. Tirou daqui, seu Jorge. Entendeu, professor? Isso que é treinador. Que pega um grupo que estava todo perdido, reorganiza a cabeça dos jogadores, deu confiança e o Caxias só cresceu. Foi, para mim, um dos grandes destaques, o Caxias, nesse Campeonato Gaúcho. Bom, você entrou na seara de Caxias e Internacional. Teve gente exigindo uma performance melhor por parte do Internacional num calor sufocante de 40 graus. Ele simplesmente foi fazendo o tema, não é? Foi vendo o tempo passar, não houve o desgaste físico total e deixou para o finalzinho da partida para ganhar o jogo. Seu Jorge, o Inter jogou com o regulamento debaixo do braço. Claro que o Inter sem o seu 10 é uma equipe que perde 50% de qualidade do meio campo. Tá? Se o Caxias é um pouquinho mais qualificado, tinha complicado a vida do Grêmio também. Do Inter também. Porque sem o 10 do Inter, o Inter não anda. Então, portanto, 50% do time do Inter vive em função da criatividade desse jogador. Alan Patrick? O número 10, o Alan Patrick. Para mim, é o melhor da posição no futebol brasileiro do momento. No jogo do Internacional contra o Caxias, o que me surpreendeu positivamente foi a atuação do Bruno Henrique. Ele estava praticamente guarnecendo o sistema defensivo e tentando, de todas as formas, chegar ao ataque. Ele veio do Sub-20, né? Não, Bruno Henrique não. Bruno Henrique... não, tô confundindo com outro lateral. Jogador experimentado e tal. O Bruno Henrique é um jogador que já tem rodado, tá certo? Agora que eu tava confundindo ele. O futebol é pra isso, seu Jorge. É treino. Por isso que o Grêmio contratou 10 jogadores no apagar das velas. Não é fácil formar conjunto da liga. Esse time do Grêmio, com esse meio campo, e principalmente que esse atacante centroavante aí, ó. O centroavante Christian, com esse Monsalves, Braithwaite, o A no inglês vira E. Então, o Braithwaite, o Monsalves, Christian de Oliveira, vai dar o que falar nesse Campeonato Brasileiro. A hora que der encaixe nesse time do Grêmio aí, ninguém segura. Eu acredito também. O meio-campo melhorou bastante. Está evoluindo, mas tem um detalhe, tem o dedo do treinador. O Quinteiro mudou o sistema tático, o sistema de evolução do Grêmio, não trabalha muito, não afunila muito na meia cancha e joga, consequentemente, pelas pontas. É um treinador que conhece futebol, né? A característica do futebol argentino, primeiro, a pegada. Olha aquela jogada do João Pedro ali, pela lateral direita ou esquerda? Direita. Direita, que deu uma meia-lua. Como é que um lateral
vai de primeira em cima de um jogador habilidoso como o João Pedro. Era certo que ia tomar uma meia-lua, né? Tomou uma meia-lua e centroavante, que é centroavante, é aquilo ali. Esse Braithwaite já jogou futsal. Aquela jogada é de futsal. Dá o toque, vai na linha, no fundo dá pra trás e ele tá batendo de primeira, na cara da bola. Não tem goleiro que pegue. Foi uma bela jogada. Esse é o começo, esse é o novo desenho do Grêmio. Então, portanto, o Grêmio, aos pouquinhos, vai consertando a sua defesa com a estreia do zagueiro que chegou há pouco. Vai se ajustando, né? Vai se ajustando. Chegou 10 contratações. Não é de um dia para o outro que tu Voltando ao jogo Juventude e Grêmio, não é? Aquele gol anulado no finalzinho da partida que o Denilson concretizou para o Grêmio, o que te pareceu? Teria que voltar até a falta lá no meio do gramado ou o árbitro cochilou nessa aí com o VAR? O árbitro é um ser humano. Todo ser humano está sujeito a erros. Para mim, ele tinha que ter voltado lá na jogada de origem. Embora, tem uma coisa, ele deu a lei da vantagem, né? Mas anular o gol depois que deu a lei, aí é ruim, né? Devia ter voltado na origem, né? Para não deixar se criar... Na verdade, ele foi chamado pelo VAR, né? Eu não me lembro desse detalhe. Esse detalhe sim. E aí ele atendeu o VAR. Ele foi chamado pelo VAR, conferiu e tal. Tá. Foi, de fato, uma rasteira em cima do jogador do Juventude, mas num lance completamente fora das consequências do gol, né? Não, mas é aquela história, seu Jorge. Se nós começar a ficar dependendo do VAR e não fazendo o que fez esse árbitro aí, que é por exemplo, no jogo do Grêmio, Jonathan Pinheiro, o árbitro tem que se impor, professor. Quem manda no espetáculo é ele. Como fez o Jonathan, naquele que dizem que foi pênalti a favor do Grêmio. Não foi pênalti do zagueiro do Juventude. Ele simplesmente estava em cima do lance e mandou seguir. Assim como também teve um lance, né, do Jean-Pierre, Ipiranga 0, São José 0 na fase classificatória. O cara do Ipiranga deu um drible, mas cavou o pênalti. Ele deixou a perna e se jogou. Lanterna, aquelas iluminação do São José. O juiz estava em cima do lance, o Careca, né? Deu pênalti. Aí o VAR chamou e disse assim, olha que não foi bem pênalti, isso aí foi cavado. Ele simulou. Levou o cartão. Voltou atrás e deu cartão amarelo. Exatamente. O que fez certo. Agora, se tu é convicto na primeira jogada, como foi nesse caso do Juventude de Grêmio, morreu o assunto. Eu não sei para que fizeram um escândalo na imprensa de Porto Alegre. Esse é o problema, seu Jorge, de misturar fanatismo com palavra profissional que tu influa uma grande massa, como a massa gremista ou a massa do Juventude. Tu tem que ser consciente daquilo que tu fala. Aquela jogada na várzea é comum. No futsal é comum, tanto que o juiz da falta ninguém discute. Aí por que discutem aqui? Porque tem uns que ficam botando pilha sem nunca ter jogado um ovo, muito menos futebol. É bom lembrarmos que a decisão de quem fica para a finalíssima do Campeonato Gaúcho será no sábado de Carnaval. E invertem-se as coisas. O Internacional, que jogou nos quase 40 graus do último sábado lá no Centenário em Caxias do Sul, joga às 21h30 em casa no Beira-Rio. E o Grêmio, que jogou às 21h30 em casa, agora vai para o calor. Tomara que não esteja tão sufocante como esteve na semana passada. Me parece que o clima está com tendência de mudar aí de quinta para sexta e assim por diante, não é? E que amenize um pouco o calor, para que tenhamos um grande jogo de futebol às 4h30 da tarde de sábado próximo no Alfredo Jaconi. É o que se espera, né, seu Jorge? Eu acho que a temperatura pode influir, mas influi tanto para um como para outro. Né? Isso é real. Então, quem tem preparo físico, né? Não, isso aí é fichinha, suave, vai, depois recarrega as energias. O Grêmio tem banco, o Inter tem banco, o Caxias tem banco, o Juventude tem banco. Eu discuto contigo. Para mim é desumano jogar num calor de 40 graus às 4 da tarde. Por que não fazer esse jogo já ao cair da tarde, quando o clima já está mais ameno? Porque quem manda é a grade da televisão, seu Jorge.
É lei entre as partes. Quando eles fazem um contrato, eles já sabem. O que eu acho desumano é na Copa São Paulo aquela gurizada jogar a 1h com 35 graus de calor. Isso sim é desumano. Agora, das 4 em diante, seu Jorge, é tudo cara novo, tudo cara preparado, cheio de vitaminazinha. Ele aguenta tranquilo. No meu tempo, quando jogava na várzea... Tudo guri, né? Tudo guri, a maioria. Guri, e quem não é guri tá tomando vitamina. 36, 37, 38 anos. Você já viu eles com gurizada, aquelas né? pastilhas na mão assim, ó? Aquilo é vitamina para repor energia. Então, no meu tempo, na várzea, nós jogávamos 40 graus. O máximo que tu tinha depois era um barril de chopp na beira do campo. O pai Dantas agora vem com essa aí. No meu tempo na várzea. Quando é que você jogou na várzea? Em Carazinho, no auge do comecei. No auge do... Comecei no Real, que era ali onde é a Rádio Gazeta de Carazinho hoje. E não se projetou Aí depois, como profissional? Me projetei, fui selecionado para as categorias de base do Atlético de Carazinho e o velho Dantas, que agora está acamado lá em casa. Que se recupere. Estamos orando pelo seu Heraldo Dantas, o patriarca da família, que está passando aí por problemas de saúde e pela idade avançada que tem também. 95 anos. 95 para 96. Vamos chegar nos 96 e vamos comemorar seu Heraldo. Dona Laura, preparem-se aí para a festa que será comemorada, logicamente, aí na mansão dos Dantas, não, se Deus quiser. Dos Dantas, não. Então, o meu velho pai me disse, vai estudar, porque futebol não tem garantia. E é verdade, tá aí. Hoje seria diferente. Um lateral esquerdo, meia boca, e eu era boca inteira, jogava bem, sem medo de errar, hoje eu estaria rico. Mas não, naquele tempo tu não era mais valorizado. O pai Dantas, é o analista Dantas. Ele analisa-se propriamente. Se eu não gostar de mim, quem que vai gostar, seu Jorge? O senhor? Tá certo. Ah, para só um pouquinho, né? Aí eu fui ser o Atlético de Carazinho, não segui. Mas na Várzea, joguei no Real, no Veracruz e no Flamengo, da Colônia Dona Júlia, que foi um dos melhores times amadores do interior do estado. Só que para mim pegar o principal do Flamengo, comi em algum banco, olha, porque só tinha craque no time do Flamengo da Vila Júlia, da Dona Júlia ali no interior de Carazinho, e que disputava esse campeonato Rio Grande afora. Aliás, Carazinho sempre perturbou a vida do futebol passundense, né? E depois... Com grandes equipes formadas, era o Glória, era o Veterano, depois veio o Atlético, né? Atlético do Iron. Do saudoso Iron Albuquerque, não é? São histórias que a gente gosta de contar também aqui no nosso programa. E rememorar. Depois dos comerciais, e eis que o futsal está abandonando a cidade de Carazinho. E eu vou dizer por quê. Muito bem. E o nosso futsal, você esteve por lá? Seu Jorge, não tive tempo de ir lá porque ele andando com meu pai. Trouxe a matéria? No hospital, estava no hospital direto, e aí meu pai foi liberado sábado, quase de tarde. Então foi muita correria e o treino era sábado de manhã. Mas tem todo o tempo ainda para falar. Parece que vai ter um torneio da Liga. Só que essa Liga aí, para mim, não existe. Tecnicamente, eu acho muito fraca. E, além do mais, nem terminou o campeonato do ano passado. Eu vou levantar uma questão que a gente vai discutir no próximo bloco. Tem atletas aí desconfiados com gramado sintético, pedindo, inclusive, que se transforme em gramado natural, esses sintéticos que aí estão. Qual seria a opinião do Carlos Dantas e de você, meu caro telespectador? A gente volta depois do intervalo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades.
para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte. E nós estamos aqui de volta na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Dividindo a bancada com o Carlos Dantas, trocando ideias sobre o andamento do Campeonato Gaúcho de Futebol, da Taça Farroupilha, dos prováveis rebaixados do Gauchão deste ano. Não sei como é que vai ficar a situação, mas me parece que está pendendo para um time de Pelotas e um time de Santa Cruz do Sul, que é, no caso, o Avenida. A dupla Brapel não está bem, alguém deve cair nesta situação. Não sei se você concorda, Dantas, porque você, no programa anterior, eu estou muito bem lembrado, disse que o São José era um dos que não escapava do rebaixamento este ano. E o Zequinha já deu a volta por cima, já fez 3 no seu adversário no final de semana e, consequentemente, já respira um pouco mais aliviado, porque é um bate e volta nesta fase final aí do Gauchão. A decisão vai ser Avenida, vai ser lá em Santa Cruz e São José, né? Aí o Pelotas empatou em 2-2 com a Avenida, o Avenida também nasceu das trevas, né? E o senhor falou uma coisa que eu guardei o detalhe, né? É vivendo e aprendendo, e o senhor tem razão. Olha que quando chega na reta final, os caras começam a conversar, embora eu disse que só tinha uma saída para o São José e para a Avenida. Se o grupo de jogadores sentar e conversar, é com nós. Se tem salário atrasado, não tem. Se tem problema de administração, como tem no Monson, como tinha dentro da Avenida, para eles não interessa. Que jogador é jogador. Quando eles sentem que a bomba vai estourar no colo deles, eles dão conta do recado. Assim como quando eles querem derrubar treinador e colocar um time na segunda divisão, eles colocam. Por isso que, seu Jorge, até falar nisso, eu acho um perigo essa liberação que a FIFA deu e que a CBF autorizou. 9 jogadores estrangeiros numa equipe. Por quê? Primeiro, porque freia, impede quem vem da categoria de base para entrar numa posição na equipe, principalmente meio campo e ataque. Mas se o camarada tem qualidade, não freia não, hein? Só que um pouquinho, deixa eu lhe contar. O outro perigo, se os castelhanos inventam de se unir, só porque não queremos mais olhar, não entramos na cancha, não queremos saber, eles derrubam qualquer treinador. Então o treinador que não for malandro, que não souber levar esses estrangeiros aí, em 2 toques, ainda não aconteceu, mas daqui uns dias vocês vão ver. Grupo de estrangeiro divide a equipe. Claro que panelinha sempre existiu, só que agora vai ser em liga estrangeira. Muito bem. É um risco. Bem observado, bem observado. Agora, eu concordo com você em parte, mas o jogador que se destaca e que vem da categoria de base pode vir estrangeiro de onde vier e tal, ele tem o seu lugar. Nem sempre. Porque aqui fala mais alto. O que manda no futebol é o empresário. Né? O Inter agora há poucos dias o Inter decidiu ser um jogador
para quitar conta, né? Então, nem sempre. E aí, claro, no mercado argentino, uruguaio, vai encontrar jogador mais barato e com boa qualidade, e que sempre foi a característica do futebol gaúcho, a raça e a pegada. Você falava voltando ao gauchão, né? Você falava do bom zagueiro do Juventude de Caxias do Sul, né? Lembrou o nome? Não lembrei. Abner. Abner, exatamente. Esse menino promete, hein? Esse aí é o resultado do Juventude em vir garimpar a guria aqui, lá na terra do Paulo Mafessoni. Eles têm Constantina? Eles têm um contato lá com o pessoal de Constantina, nas categorias de base de um time que joga a várzea lá, amador. E Saranduva, do ET Saranduva, do Beto. Eles fornecem jogadores com 10 anos direto, tá? Pro Juventude. Tanto que vem dirigente lá, e departamento técnico do Juventude, fazer peneira em Saranduva. Por quê? Porque essa região, Passo Fundo em si, é rica em jogador. Pena que a gente não consegue formar uma equipe na Série A. Você não acha que a direção de Passo Fundo e Gaúcho estão se movimentando muito lentamente, visando a Série A2, que começa já em abril? Já deveriam estar em contato, já deveriam ter ao menos o treinador destas equipes, Gaúcho e Passo Fundo, não? Olha, seu Jorge, no futebol é muito relativo. O campeonato começa em abril. Sim. O problema é dinheiro. Contratar agora vai ficar janeiro, fevereiro, março, 3 meses pagando folha. Não, tem jogador que já está certo com o Passo Fundo e com o Gaúcho. Mas treinador, por exemplo... O treinador, será que o pessoal está esperando aí o desfecho do Gauchão? O desfecho da Taça Farroupilha? Para ver qual é desses que aí que entender, pode... Né? Não, foi, mas eles estão... Eu acho que até um certo ponto eles estão corretos. Eu acho que 60 dias antes, 45, 50 dias antes, já dá para definir tudo. Porque o pessoal do Passo Fundo do Gaúcho não é bobo, né? Eles têm experiência. Então eles já estão com as coisas organizadas, alinhavadas. E aí na reta final, né, tem muito jogador, muito treinador que de repente na própria A2, na segunda rodada, já vai cair. Né? Porque o futebol vive de quê? De resultado. Não adianta. Ganhou, tu é o cara. Perdeu, tá fora. Eu acho que um grande nome que o Passo Fundo poderia trazer, tanto pro Gaúcho como pro Passo Fundo, se chama Rogério Zimmermann. É um dos treinadores mais inteligentes. Mas cisca e não sai do lugar, Rogério Zimmermann. Não, mas ele só faz arruaça na lateral do gramado. Não, seu Jorge. O que ele conquistou? O que o Rogério Zimmermann conquistou até o presente momento? E qual é a equipe que deram para ele montado? Brasil de Pelotas. Quebrado. Falido. 3 milhões de dívida. Há 4 anos atrás ele treinava o Brasil de Pelotas, não dava certo. Ele trabalha amor à camiseta, mas quantas vezes ele já botou o Brasil na Série B e C? Não lembro disso aí. Tá. Ele é um baita treinador, Jorge. Agora tem que ter grupo, tem que ter material humano, tem que ter estrutura. Treinador de futebol que passou por aqui e tal, é Leandro Machado, Luizinho Vieira, que está aí mostrando mas serviço. O Rogério Zimmermann, pra mim, me serve. Esse me serve, tanto no Passo Fundo como no Gaúcho. Né? Mas tudo depende da questão financeira. Muito bem. Iesco Futsal, vou aproveitar a notícia. Saiu hoje. A Iesco Futsal de Carazinho está deixando a cidade de Carazinho. Por diversas convergências e divergências que existem em Carazinho, depois que o Iesco largou a Cercesa. Porque o objetivo do Iesco era uma parceria com o Cercesa. Fizeram a parceria, não deu certo. Trouxeram o treinador diferente. Só Pelé não andou. Foi campeão em torneizinho simples, meia boca. Agora, no quente, ficou elas por elas, não rendeu muito. Mas o problema todo é que alega a Iesco que não tem apoio político da prefeitura, não tem apoio da imprensa de Carazinho, simplesmente a imprensa boicotou, não divulga nada da Iesco, se não for matéria paga. Por quê? Porque não tem vínculo, não tem clube, é que nem Simonson. Tem dinheiro, mas não tem torcida. Não tem de jogar, não sabe onde é que vai jogar. Tá sempre perdido, eu não sei como é que permitem esse tipo de coisa. Né? O Iesco é o Monson do futsal e está indo embora para Camboriú. Só que a Iesco, né, ela é
lá da cidade de Brusque, dos tecidos. E ela tem uma recuperação judicial, né? Quem não sabe, a recuperação judicial é um pré-estágio para falência. Ela alega que gastou ano passado 10 milhões com o futsal. Olha, 10 milhões para quem tem uma dívida de 53 milhões em 31/10/2024 é dinheiro. Eu não sei como que o responsável pela recuperação judicial já não impediu esse tipo de atividade do futebol profissional. Porque não deixa de ser. Porque queira ou não queira, é um dinheiro que está deixando de ir para os credores. Mas eu não tenho nada a ver com isso. A verdade é que o processo está lá na Vara Regional de Falências e Recuperação Judicial de Jaraguá. E a IESCO estava indo embora para Santa Catarina. Eu acho que a IESCO nada contra nada. Mas não acrescentou praticamente nada, né? Não acrescentou, não disse porque veio e nem tem por que tá aí. Então vamos esquecer. Eu acho que não, mas eu tenho que dar notícia porque a notícia regional já foi dada. Então a IESCO está deixando embora. Dada, indo embora, eu acho que até o fim do ano, não sei se ela aguenta. Bom, o fim do gramado sintético nos estádios de futebol do Brasil é o maior mote de campanha protagonizado nas redes sociais e tem como manifestantes Neymar, Bruno Henrique, Felipe Coutinho, o Gabigol e outros. O que te parece o fim do gramado sintético para o futebol brasileiro? Não deveria nem ter existido o gramado sintético. O gramado sintético do São José parece que até o fim do ano é o prazo que eles têm para retirar e voltar à grama normal. Que aconteça, né? Por quê? Por que isso? Porque o futebol nasceu no campo da várzea. O que é a várzea? É aquela faixa de campo que existe na beira dos rios, antigamente existia, que dava enchente, limpava, ficava parelhinho, tu só colocava as travas, marcava e saiu o jogo. Ali saiu a várzea. E o futebol manteve o gramado. Só que muitos não querem manter o gramado porque dá muito custo. É água, é adubo, é uma engenheira para cuidar, é uma espécie de grama. Rio Grande do Sul tem um problema seríssimo do frio, da geada. E além do mais, o maior prejuízo que tem para mim o gramado sintético é com o jogador. Para te romper ligamento, torcer ligamento do tornozelo e até mesmo do joelho, é o pior que existe para esse tipo de coisa. Então, portanto, que boa notícia que está saindo essa campanha, mas parece que já existe uma ordem da FIFA aí para acabarem os gramados sintéticos. Que aconteça efetivamente, né? Sim, e sem falar no calor que brota, né? O senhor estava falando 4h30. Um dia eu trabalhei numa beira do campo do São José 3 horas, mas nós tínhamos que estar na beira do campo a 1h30. Tu tá louco. Chegou a derreter a base do tênis assim, e por dentro o pé de não aguentar. Tanto que os jogadores pararam o jogo e iam molhar a chuteira dentro de umas bacias com água em função desse calor da borracha. Porque o sol bate na borracha que é o que dizem que é para amaciar, que não amacia coisa nenhuma, porque tranca a chuteira ali, tu vai e o pé fica. E automaticamente rompe ligamento. Vamos enviar um nosso abraço ao secretário de Esportes do município de Passo Fundo, teu vizinho Giba Belavé, não é? Porque a cidade promete um calendário esportivo movimentadíssimo para 2025. Não é? O Gilberto Belavé detalha que ações da Secretaria de Esportes estão sendo feitas e muita grana vai rolar pelo Fundo Esporte Investimento em 2025, passando de 1,5 milhão em 126 projetos esportivos no ano de 2025. Beleza, né? Esse valor representa um crescimento significativo do primeiro edital, que iniciou com R$500 mil. Atletas de alto rendimento, projetos sociais, eventos esportivos e paradesportivos para entre as 9 áreas contempladas. Inscrições vão até o dia 28 deste mês. Portanto, já praticamente se esgotando o prazo para inscrição daqueles que querem participar do Fundo de Esporte
investimento recorde, então, em 2025. O que te parece, Dantas? Para mim, foi um dos melhores lances da administração pública municipal do Passo Fundo. E aí eu não sou injusto. Tá de parabéns o prefeito, né? Teve essa ideia e bem administrado pelo Gilberto Belaver, um jovem, competente, honestíssimo. Não tem esqueminha político, biriri, bororó, não. Ele trabalha. E olha aí, a grande novidade, né? Brasileirão, Série C, vôlei feminino, dessa vez vai. Graças ao Fundo de Esportes do governo do estado e também do município, principalmente do município que atinge quase todas as categorias. Mas é aquilo, quem quiser ser credor dessa verba de esportes de Passo Fundo, se organize, tem que ter estatuto, tem que juntar comprovante, não é assim pegar o dinheiro, botar no bolso e sair viajando. Não acontece mais. E tem que ser organizado e tem que prestar conta. E principalmente quando envolve o Estado, o Ministério Público está em cima fiscalizando. Né? Quanto que é a verba do 1,5 milhão? 1,5 milhão. Parabéns, 1,5 milhão. Prefeito, quem sabe esse 1,5 milhão? Mais 1,5 milhão são 3 milhões. 1,5 milhão do Fundo de Esporte, prefeito, e outro 1,5 milhão o senhor recupera o ginásio. Já pensou? Um Fundo de Esporte e um ginásio bombando, prefeito? Vai ser a alegria da região, prefeito. A verdade... E não queira fazer delegacia para polícia, não sei para quem. Isso é competência constitucional do Estado ou da União, do município. Vamos fazer para os nossos aqui. Deixa que o Estado se vire com a questão de sede moderna para a polícia. Em Canoas tem. Foi o Estado que fez. O modelo da polícia, principalmente civil, está lá feito por um funcionário da polícia, que passou nos últimos concursos e que era arquiteto. Ele fez o projeto. Não precisa nem gastar com engenheiro. Agora, é uma ideia, prefeito. 1,5 milhão do Fundo Estado. Mais 1,5 milhão recupera o ginásio lá, hein, prefeito? Deus livre, Passo Fundo vai bombar nas páginas esportivas. Bom, você citou aí o ginásio de esportes do Teixeirinha, né? É. Ele já foi entregue, devolvido à Prefeitura Municipal pela informação que eu tenho. Pelo que eu sei, foi providenciado. Não tenho ainda em mãos, né? Mas isso é um detalhe que a gente vai averiguar mais tarde. Mas eu acho que está bem andado, e se o senhor está trazendo notícia, que bom, que rica, que bela notícia. Porque a partir do momento que ficar com a Prefeitura, aí a Prefeitura vai ter um prazo X para movimentar, né? Muito bem. Nós já citamos aqui as possibilidades da dupla Grenal, não é? E da dupla Caju, nesta fase semifinal do Campeonato Gaúcho, que vem aí já no próximo sábado. Quando voltarmos aqui ao programa, já saberemos dos classificados, dos que vão permanecer no Campeonato Gaúcho em 2026, não é? Me parece que está se definindo aí, não é? Não sei se você concorda comigo. Campeão da Taça Farroupilha, meu caro Carlos Dantas. O São Luís de Juí, que não levava a crença de muita gente aí, inclusive de você que divide a bancada conosco, né? São Luís de Juí voltou e tal, chegou, marcou, fez o gol, venceu e está na finalíssima, aguardando tão somente o Monson ou o Ipiranga de Erechim. Que beleza se tivéssemos aí uma final entre o nosso representante regional, que é o Ipiranga de Erechim, no Colosso da Lagoa, ou então o São Luís de Juí, lá na Colmeia do Trabalho, no 19 de outubro. Acho que vai dar, meu caro Dantas, São Luís de Juí e Ipiranga, porque o Monson está se desmantelando e já está pelas caronas, porque está garantido na divisão de honra do futebol gaúcho na temporada que vem. E eu também acho que dá Ipiranga e Monson da Ipiranga. Porque a equipe do Ipiranga na reta final começou a crescer também, que nem o Caxias. Só que o Caxias cresceu um pouquinho mais rápido, né? Quando o Ipiranga acordou, quase que ele fica fora, né? Claro, ele tem calendário pro ano inteiro, né? Tem jogadores contratados para jogar o Campeonato Brasileiro, mas por enquanto o grupo é esse aí, e se Deus quiser, pode dar São Luís e Ipiranga de Erechim. Será um grande jogo, se Deus quiser, na região. Mas primeiro, vamos deixar acontecer Ipiranga e Monson, porque o Monson não veio aí para brincar, embora seja um time sem torcida,
mas eu sou a favor do Ipiranga. Muito bem. Dupla Grenal, então, você acredita que feche o cerco e vá para a decisão do Campeonato Gaúcho deste ano? Não, acho que não, porque Grêmio e Juventude não é jogo jogado. O Juventude tem condições, tranquilo, pelo que jogou na última partida, de vencer o Grêmio, ainda mais jogando em Eu casa, volto a bater ao naquela lado da sua tecla torcida. Ele vai jogar ao lado da torcida, professor. Sim, mas não tem jogo jogado. Mas não eu não estou existe falando que é jogo jogado, estou dizendo que nada impede que o Juventude ganhe do Grêmio lá. Embora hoje o Grêmio, para mim, se nivela com a Juventude em nível, porque também são os dois da Série A. E essas improvisações feitas pelo técnico Roger Machado, tendo em vista os problemas de lesões enfrentados, problemas de última hora, ele teve que dar uma remexida no time do Internacional. Você acha que mudou muito, que houve alguma diferença, que tem condições realmente de disputar o título? Só tem, para mim, a equipe mais bem montada e organizada no momento é o Inter. Porque ele já vem com uma base do ano passado. Então, o Inter tem um meio campo bem formado, a defesa bem postada, embora tinha problema com a bola aérea, né? O goleiro que está aí está dando conta do recado. O titular está voltando de lesão. E o Campeonato Gaúcho, não vamos nos iludir, ele serve para isso. Para fazer os aparatos da equipe, lançar jogador da categoria de base, como vem fazendo o Rocha. Porque quando voltar, por exemplo, o número 10 do Inter, que eu nunca gravo o nome dele, o Alan Patrick, para mim, o melhor jogador, né? Quando voltar o Alan Patrick, já tem que ter alguém preparado para quando o Alan Patrick não puder jogar, entrar no lugar, dar conta do recado ou mudar o esquema de jogo, né? Então, eu acho que o Roger está fazendo um belo trabalho, está mexendo e arriscando na hora certa, porque no gauchão dá para arriscar. No Brasileirão, não. Tu perdeu duas encurdadas, 2 partidas seguidas da outra, tu vai lá para baixo na classificação. Agora tem um detalhe, os regionais, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro e Campeonato Carioca, para citar assim como exemplos, não é? Parece que tem um desinteresse por parte das equipes, das agremiações. Veja que o Cruzeiro está fora da decisão do Mineirão. O Campeonato Carioca foi decidido, a Taça Guanabara, a famosa Taça Guanabara, foi definida entre Flamengo e Maricá. Quem é esse Maricá na ordem do dia no Campeonato Carioca de Futebol? É uma equipe me parece um desinteresse, não? Não é desinteresse, seu Jorge. O problema é que as equipes estão em formação com essa história aí de vender o time. Não é fácil. O Cruzeiro acharam que ia ser fácil, o Ronalducho sentiu que o pepino era grande e saltou fora. Né? Então, com essa história do futebol e companhia aí, que as ações vão para o mercado, né, imobiliário, a coisa mudou. Então, tem fiscalização de prestação de conta. Então, a coisa é séria, na minha opinião. Só que não adianta vir futebol e companhia se não tiver administração. Olha o que aconteceu com o Grêmio. O presidente facilitou, o Renato fez o que quis dentro do Grêmio. E saiu numa boa. Olha, o treinador do Grêmio agora não veio a Erechim. Foi Erechim, que ele não viajou? Sim. Se o Renato não tivesse viajado a Erechim, tinha feito uma maior confusão a própria mídia. Ninguém falou nada. Por quê? Porque o treinador que está aí conhece, embora para mim foi o primeiro erro administrativo. Tu é treinador, tu tem que ir em todos, professor. Tu não tem que estar escolhendo. Porque o que acontece dentro do vestiário? O jogador vai malandro, um cuellar da vida, pero se treinador não vem, por que eu tenho que me arrebentar, correr? Deixa correr, pero Esse teu portinhol aí tá engraçado, né? Porque hoje o repórter que não souber falar um portunhol ou espanhol e até a mesa arriscada em inglês não faz mais entrevista, porque são 9 estrangeiros dentro do campo. Você está indo agora para a Rádio Azenha. Eu vi um comercial aí, Rádio Web Azenha. Rádio Clube Azenha. É, Rádio Web, não é? Rádio Clube pode ser, mas é rádio da web, né?
Não é um, Seu não- Jorge, eu não entendo muito isso aí, mas... eu tô vendo que o senhor não entende, tá eu falando tudo quero- errado. eu quero lhe é cumprimentar. Rádio Clube Azenha. Se ela é web, é uma questão técnica, é outra coisa. Ela não é onda média, que não existe mais, e nem é frequência modulada. não poderia existir onda média, né? Né? Já foi, tá ultrapassado. Tudo bem, Isso aí eu já sei. foi. Hoje, Não, numa você... rádio... Quem já foi é você, meu filho. Ah, Quem só- já foi é você. Fica só na saudade aí. Ó, Rádio Web, o senhor recebe ouvinte lá Eu dos tenho Estados que rir, Unidos. não sabe nem o que está falando. Rádio vem lá dos Bom, Estados vamos Unidos. encerrando o nosso programa de hoje. Só um pouquinho, eu tenho um recado. Ele quer fazer a bruxaria. Quer ver, Ó, ó? só um pouquinho. Bruxaria. Bruxaria não. É o nosso telespectador, o senhor tem que respeitar. Elton Martins Pinto, lá de Água Santa. Ele é primo do Gui Teixeira, que está jogando no futebol paulista. Foi convidado para assunto para votar. O Gui Teixeira não quis. Aquele abraço, Elton. E um abraço também aí, manda pro Gui Teixeira. Estamos torcendo por ele no futebol paulista. Aquele abraço, seu Jorge. Rádio Web, os caras mandam mensagem lá dos Estados Unidos. Rádio AM, é só um Aí chiado. não existe, meu filho. Deixa o teu analfabetismo Já de foi, lado. já foi. Fica tranquilo, tenha um bom carnaval. Você vai sair de Colombina, que eu sei, né? Eu sou... Ou Pierrot e Colombina. Ó, que eu chamo o Vomar Santos, que ele já Obrigado, viu senhoras e circulando por aí. senhores. Até a próxima. A gente volta. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.